Bom, boa noite, alunos. Vamos começar nossa aula de gestão ambiental. Hoje estamos na seção 3.3 e o assunto da nossa aula de hoje é saneamento e controle ambiental da água. Vamos começar por fazendo uma introdução. Você já parou para pensar que a quantidade total de água do planeta é constante? O que isso implica na conservação desse recurso? Você já parou para pensar nisso, Jonas? Não, professor, ainda não. Tipo assim, ó, toda a água do planeta, ela é constante. Então, ela, tipo assim, você não diminui a quantidade de água do planeta, só se você levasse ela para outro planeta. Então, ela nem diminui nem aumenta, é constante. Nesse Então, se a gente está caso, falando. Ah, nesse caso aí, eu já pensei nisso, justamente nesse ponto aí. O pessoal fala muito de aquecimento global, que a água vai acabar. Nesse caso, seria o que? Água doce? Porque no nós temos caso, o que fala lençol. que é a água potável. Ah, sim. Mas, assim, Entendi. a água poluída continua sendo água, né? Ela só vai ter misturado nela outras coisas que tipo assim, não a tornam própria para consumo, mas a molécula H2O sempre vai ser a mesma. Você vai ter a molécula H2O. Então, essa quantidade é constante no decorrer do tempo. Mas o consumo nosso e como que a gente trata ela em relação a poluentes, etc., isso que a gente não tem controle, isso que a gente acaba poluindo ela. E dessa parte que você falou de ficar sem água e tal, aqui o aquecimento global, uma das coisas que ele faz, ele muda o padrão das chuvas e a distribuição das chuvas. Então, às vezes, alguns lugares são mais propensos à desertificação, por exemplo. Então, às vezes, a chuva vai concentrar mais na linha do Equador, por exemplo, e regiões um pouco mais para baixo, assim, mais tropicais, tem tendência a virar deserto. Mato Grosso mesmo é um sério candidato. Daqui a alguns anos, caso continue dessa forma, que aqui fosse muito mais seco. Só não é porque a gente tem a Amazônia perto e a Amazônia meio que compartilha bastante da água dela com a gente, né? Se não fosse isso, provavelmente aqui a gente ou teria um deserto ou sofreria muito mais com a questão da seca. Então, a nossa aula de hoje é sobre essa questão de poluição de águas e resíduos focado em água. Então, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não param para pensar, né? Que a quantidade ela é constante, mas o que a gente está fazendo é cada vez mais poluindo, né? Essa água aí, e isso acaba necessitando de um tratamento dessa água. Ainda na introdução, já que a gente está falando disso, eu trouxe alguns dados para a gente ver como que essa água ela é distribuída pelo mundo. Então, 97,24% da água é salgada. Então, ainda não é barato fazer a dessalinização da água do mar para consumo próprio. A gente consegue fazer isso, consegue transformar água salgada em água doce. Mas isso ainda não está, tipo assim, barato o suficiente para fazer isso em larga escala. Então, a gente acaba dependendo desse 2,76% aqui, que é de água doce, que não tem o sal ali misturado nela. E que tá. E desse 2%, se a gente olhar aqui, ó, a maior parte desse 2% está em geleira e calota polar, a grande maior parte. Então também não é uma água que vai estar disponível para a gente usar. A segunda maior parte está subterrânea, nos aquíferos, que dependendo de como for também não é tão fácil assim ter acesso a essa água que é subterrânea. Aí é que a gente vai chegar para lago, solo, rio, que normalmente é o que a gente usa mais.
E aqui nessa parte aqui, ó, ar é a parte de nuvens. Então a gente tem muita água na atmosfera. Inclusive, segundo essa citação aqui, dessa Ana Lúcia Souto, a gente tem mais água em forma de nuvem na atmosfera do que em rios propriamente dito. Então, o rio, como ele é meio que fininho, e a água ali é corrente, então a quantidade em volume que fica ali é um pouquinho menor, e às vezes a gente não tem noção, assim, né, de que é menos. Por exemplo, se a gente pegar para lagos aqui, ó, a gente tem mais do que o que ele está considerando aí para rio, conforme essa fonte aqui. Então, é pouco, se a gente pensar no 100% da água do mundo que é disponível para a gente usar. Mas é o suficiente, a gente ainda consegue utilizar isso aí para fazer, para a sociedade expandir, né, e utilizar essa água aí. Esse gráfico ele traz a distribuição do consumo de água no Brasil. Então, conforme essa citação aqui, esses dados são de 2017. Então, se a gente olhar, ó, grande maior parte do consumo nosso aqui está em agricultura. A indústria também consome bastante. E o uso doméstico, né, que é esse uso em cidades, etc., é o menor, né, 8%. Então, existe uma discussão muito forte, né, de diminuir o consumo de água para ter mais água disponível, etc. Mas, proporcionalmente, né, o que cada pessoa consome de água é pouco se comparado com a questão de agricultura e indústria. Mas, mesmo assim, a gente ainda, ao meu ver, ainda esbanja muita água. A gente ainda utiliza mais água do que poderia utilizar. Então, apesar da nossa porcentagem do consumo total ser pequena, mas nossos consumos aí ainda poderiam ser menores, ao meu ver. Ainda mais assim, a gente aqui no Brasil ainda usa muito mais. Se você pensar em países que têm menor distribuição de água, assim, eles ainda são, tipo assim, ou tomam banho um dia só, uma vez por dia, ou nem isso. Não costumam fazer igual a gente para limpeza, que joga água em tudo com sabão, esfrega ele e lava a calçada e joga água em tudo para limpar. Nesse sentido, eles são muito mais econômicos aí, né? Já ouvi relatos de pessoas que ficam assustadas quando brasileiros vão para o exterior, porque é acostumado a gastar bastante água, igual aqui no Brasil, e acaba quando chega lá fora, quem é de outro país acaba assustando aí com esse consumo. Eu trouxe alguns exemplos desse 8% aí. Então, esse 8% está incluso tanto a questão de beber, quanto de lavar carro, casa, banho. Inclusive, no nosso livro, ele trouxe que até para combate de incêndio era considerado também como uso doméstico, essa questão de água. Coloquei piscina aqui também, porque piscina, como ela é um local aberto, tem muita evaporação, então você precisa fazer a reposição dessa água, né, muitas vezes. Então, tá como exemplo também, como uso doméstico. Trouxe para a questão do industrial. Então, a gente tem, por exemplo, nesse do meio aqui, o uso de água para lavagem, esse aqui é para lavagem de alimento, mas pode usar para lavar para várias coisas. Esse segundo aqui, esse em cima aqui, é um exemplo de uma caldeira, então é utilizada água em caldeira, por exemplo, para gerar vapor. Aqui na direita pode usar água para composição de coisas químicas. Aqui, se não me engano, isso aqui é uma lagoa de decantação, então você pode usar também água para tratar rejeitos. Esse esquema que está aqui embaixo é um esquema de um refrigerador que utiliza água para fazer refrigeração. Então, também pode usar água para refrigerar alguma coisa. Então, a nossa água circula aqui nesse
circuito aí para fazer a refrigeração. Então, na indústria a gente tem diversas utilizações aí, né, de água. Você trabalha, Jonas, na indústria? Tá me ouvindo? Jonas? Sim, professor, estou ouvindo, pode falar. Então, você trabalha na indústria? Esse sistema aí parece muito com o sistema chiller, esse que o senhor está mostrando aí para refrigeração à água. Uhum. Ele faz o resfriamento da água e faz o bombeamento por um circuito aí. Parece muito com esse sistema chiller. Não conheço especificamente. Você trabalha de quê, Jonas? Em qual setor? Eu trabalho no setor de elétrica, residencial, industrial, na parte comercial, e trabalho no sistema de refrigeração também, residencial e comercial. Então esse exemplo aqui está certinho, então, com o que você trabalha. Tem a ver, então. Eu vi aí, já tem a caldeira, eu já vi já esse sistema, inclusive trabalhei, poucas vezes, mas já trabalhei com esse sistema. Aí eu faço também manutenção em sistema de ar-condicionado de shopping. Aí por isso Legal. que eu conheço um pouco o sistema. Justamente porque eu ia perguntar, tipo assim, se na sua atuação, se você utiliza alguma coisa que utilize água, por exemplo, para consumo, caso você trabalhasse em indústria ou algo assim. Sim, o sistema de resfriamento na indústria, ele é justamente feito pela água. No que seria utilizado gás refrigerante ou fluido refrigerante, utiliza-se água gelada. Aí nós temos um sistema onde faz o resfriamento da água. Aí tem a bomba que força essa água a passar por um circuito, que vai passar por uma serpentina, onde vai ser feito a troca de calor, entendeu? Uhum. Então, assim, na parte industrial, o sistema de resfriamento ou até mesmo na parte de resfriamento do ambiente, na parte de climatização mesmo, se dá pela água, entendeu? Aí o sistema muda. No lugar do fluido, a gente utiliza a água. Não, legal. E o último exemplo aqui tá. Aqui ele está dando um exemplo, isso aqui eu peguei do nosso livro, que quando falamos em poluição de água pela indústria, temos uma tendência a imaginar que indústrias químicas são muito poluidoras. Né? Então, a gente pensa, usa produto químico, polui água. E aí ele está dando um exemplo aqui que, por exemplo, de uma fábrica de salsicha, que como trabalha com resíduo de suíno, de miúdo, de sangue, de fezes, de coisas assim, isso também tem um potencial poluidor bem grande, né? Então, se isso for lançado direto no rio sem tratamento, pode provocar aí a mortalidade de peixes e causar outros desequilíbrios ambientais. E aí a gente chega no uso da agricultura. Então, o que é isso aqui que a gente está vendo? Irrigação, né? Então, 70% da água aí que é utilizada no Brasil é para irrigação. Então, forte do Brasil é a questão da agricultura, né? Então, a maior parte da utilização de água é usada nisso daí. E isso é uma coisa que não tem como fugir, né? Se você está plantando, você precisa de água. Agora, que pode ser feito é pensar num uso que, assim, num uso, vamos dizer assim, mais eficaz, né? De você melhorar a produtividade, melhorar o crescimento junto com o uso certinho para fazer na hora de fazer isso, que seria tipo utilizar não indiscriminadamente essa água, né? Fazer um uso controlado de forma a maximizar o crescimento e a produtividade, utilizando a menor quantidade de água possível. Outra coisa também que o livro traz para a gente de poluição de água que ocorre, assim, de que utiliza a água e acaba poluindo, é na questão da navegação, porque os navios, eles jogam, né, os dejetos na água, né, e isso pode, inclusive, isso é altamente poluidor também,
como está no alto mar, meio que nem sempre tem o tratamento devido, né? Então, a navegação é uma utilização da água que também polui, também é poluente. O livro trouxe esse exemplo aqui que eu trouxe, falando desse mexilhão dourado, que ele era um molusco da Ásia e ele foi trazido para a América do Sul dentro do lastro de navios cargueiros. O que é um lastro? O navio, ele meio que é projetado, principalmente esses cargueiros, para carregar bastante carga. E quando ele está vazio, ele tipo assim, ele afunda menos, ele fica mais para cima da água e isso às vezes pode perder a estabilidade. Então ele meio que preenche com água o navio, tipo assim, tem umas bombas que enchem o navio de água como se fosse um submarino, para ele ficar mais estável, ficar com um pezinho maior na parte de baixo, e aí aumenta a estabilidade. E aí nisso, encher de água, encher esse mexilhão aí, esse molusco, e aí ele acabou vindo para a América do Sul e virou uma espécie invasora. Isso também é um desequilíbrio ecológico, você trazer uma espécie de outro lugar para um lugar novo, porque às vezes essa espécie ela se dá bem e ela pode se multiplicar além do esperado, principalmente porque ela talvez não tenha de início um predador natural que vai controlar, né, a quantidade dele. Então, esse é um exemplo de poluição por navegação que desequilibrou a fauna de um determinado lugar quando inseriu uma nova espécie nessa localização. Outra coisa também que causa distúrbios ambientais relacionados à água são as construções hidrelétricas. Primeiramente porque a construção da barragem, né, provoca o alagamento, né, de áreas bem grandes. Então, tudo que tiver ali vai ser inundado. Então, você além de inundar uma floresta ou, de repente, algum lugar que morava espécies animais, então isso é uma coisa que influencia. Essa matéria que foi alagada vai entrar em decomposição, vai emitir gases, então já foi encontrado que emitem, por exemplo, metano nessas regiões alagadas. Isso pode influenciar também na própria movimentação dos peixes, né? Porque se você coloca uma barragem ali, pode atrapalhar, né, esse movimento de peixes. Então, a construção de hidrelétrica é boa, no sentido que 90% da nossa energia é gerada por hidrelétrica, só que ela também gera impacto ambiental, gera poluição, então é o ônus e o bônus, né? Você tem uma coisa boa, mas infelizmente tem que abrir mão de outras coisas, né? Então acaba tendo aí um impacto ambiental. Outra coisa que o livro traz para a gente é a questão da pesca e do lazer, de como que isso influencia na questão de poluição de água e etc. E a gente tem a pesca aqui, esse primeiro aqui, a gente pode considerar como se fosse uma pesca esportiva. Então, você utiliza da água para diversão, para o alimento de família, mas a gente tem também a pesca, assim, industrial, né? A gente tem a pesca para quantidade mesmo, para revenda e etc., que a pessoa precisa pescar bastante. Então, apesar de ser escalas diferentes, as duas podem interferir, né, num ecossistema, principalmente se nesse caso, por exemplo, dessa pesca como lazer, se você jogar lixo, poluir ali a beira do rio e etc., ou limpar o peixe no próprio rio, e isso pode também, de alguma forma, poluir ali. Então, isso também são maneiras, né, de influenciar. E também a questão de turismo, né? Eu coloquei duas imagens aí de Mato Grosso, que esse lazer pode ser uma questão de turismo, de você estar utilizando da água para diversão, para visitar, para apreciação da natureza e etc., mas que também tem que ter o cuidado, né, de preservação, de não influenciar aquele habitat de espécies e etc. Então, utilizar aí com cuidado. Então, eu coloquei dois lugares aí de Mato Grosso para ilustrar na questão do turismo.
O livro traz algumas coisas que podem ser feitas para melhorar essa utilização de água. Ele traz algumas coisas que a gente pode discutir. Então, por exemplo, redução do consumo de água. Então, isso é uma coisa que todas aquelas 3 áreas, né, as áreas industriais, de agricultura e de consumo das cidades, todas elas podem pensar formas, né, de utilizar menos água, de fazer um uso mais consciente dessa água. Aqui na questão da atividade agrícola, é possível realizar o controle e a diminuição ou uso consciente de agrotóxicos e fertilizantes, porque além de você utilizar a água, dependendo do que você colocar nela, você também pode poluir a água que está ali, dependendo do que você usar nela. Então, essa água, depois que infiltrar, ela vai carregar junto com ela esses produtos que podem poluir, de repente, um aquífero, o lençol freático, alguma coisa nesse sentido. Outra preocupação também é fazer o controle da erosão de solos, principalmente porque, igual está nessa imagem aqui da esquerda, a primeira da esquerda, porque se você não proteger as margens, essa areia que entrar para dentro do rio, diminui o nível, pode levar a secar, e você acaba misturando material particulado nessa água que acaba também deixando ela imprópria para utilização. E aqui também implantação de sistemas de tratamento de resíduos sólidos, né? Igual a gente tem as ETAs, estações de tratamento de água. Então a gente precisa ver como que funciona, né, essas estações de tratamento para a gente poder reutilizar essa água que a gente está poluindo. Então a gente vai falar melhor na aula de hoje como que funciona também essas estações de tratamento. Então aqui está um esqueminha da estação de tratamento. Então, a primeira parte do tratamento é separar de maneira física os poluentes e os sólidos, utilizando peneiras, caixas de areia, tanque de retenção de materiais flutuantes, decantadores, filtros, etc. Então, de início, tem que tirar as coisas que são grandes. Então, a gente tem uns filtros mais grosseiros de início para filtrar, tipo galho, garrafa, coisas assim. Então, nesse desenho, essa primeira filtragem ocorre na captação de água. Então, seria que nesse comecinho aqui teria um filtro nesse comecinho aqui para justamente barrar a passagem de coisas grandes. Então, ainda essa primeira parte vai filtrar esses resíduos sólidos que são maiores. Depois dessa filtragem, a gente utiliza processos químicos que atuam na remoção de um elemento ou substância que se encontra presente na água, ou então apenas modificar sua estrutura. Então, depois, nessa floculação aqui que a gente tem na imagem, é aplicado alguns produtos que vão favorecer a aglomeração da sujeira, igual está aqui no desenho, ou que vão facilitar essa parte dela decantar, né, dessa parte dela ir para baixo. Então, essa parte de floculação seria quase parecida quando se limpa a piscina, aplica lá o cloro. É exatamente igual. O que você coloca, acho que é sulfato de alumínio, é uma coisa assim. Isso. Aí depois vai para de alumínio para fazer a decantação. Então, que é o segundo processo aqui, né? E aí, igual na piscina, você tira a água da piscina e passa na bomba. Na bomba tem o filtro. Então, você também faz essa filtragem também. E aqui tem diversas fases, né? Depois dessa filtragem mais fina de pedregulho, cascalho, areia e carvão. Inclusive, nessa filtragem consegue, dependendo até, não deixar passar micro-organismos. E aí sim vem a última fase, que é essa desinfecção, que adiciona cloro e flúor. Então, é regulamentado essa aplicação de cloro e de flúor na água para depois a utilização. Então, se passar por todos esses aqui, aí você pode dizer que a água é potável e que ela pode ser utilizada. Esse aqui é um outro esqueminha que o livro traz. Esse primeiro coloridinho eu achei na internet, esse segundo aqui é o que o livro traz.
Já coloquei os dois. Então, ele coloca aqui, ó, tanque de coagulação e floculação, que é essa primeira parte. Depois tem um tanque no 2 aqui, e para fazer essa floculação, que vai ser essa aglutinação desses poluentes. No 3 vai decantar. No 4 seria o filtro, né, de areia, etc. No 5 aqui ele vai colocar cloro. Esse 6 ele colocou aqui como tanque de armazenamento e depois a bomba que vai jogar para consumo. Tratamento de águas residuais. Então a gente tem algum, assim, nem sempre vai fazer o tratamento completo dessa água. Então a gente, dependendo de como é o tratamento, essa água meio que é liberada para ser utilizada em outras coisas. Então, por exemplo, o que seria só um tratamento preliminar? Esse primeiro. Então, é aquele com a finalidade de remover apenas os sólidos grosseiros, normalmente aplicados em qualquer tipo de água residuária. Trata-se do uso de processos físicos. Quando fala processo físico, é tipo você vai barrar aquele resíduo sólido, e aqui ele está chamando de grosseiro porque é como se fosse assim, aqueles que a gente consegue ver a olho nu, aquelas coisas que são maiorzinhas. Então, depois a gente tem o tratamento primário. É aquele com a finalidade de remover resíduos finos em suspensão nos efluentes. Também pode ser utilizado em qualquer tipo de despejo e pode utilizar tanto os processos físicos quanto químicos. Então, nesse tratamento primário, você já vai começar a tirar os pequenininhos. Então, você vai tirar o que está em suspensão, né, nesse efluente, e aí, nesse aqui, você pode usar ou não algum produto químico que facilite essa retirada desses resíduos aí. Tratamento secundário agora. Então, é utilizado para depurar águas residuais por processos biológicos, com a finalidade de reduzir o teor de matéria orgânica nos despejos. Então, aqui você já tem que tirar a questão biológica, lodo, coisas assim, micro-organismos que podem estar aí nesse resíduo. E aí, por fim, tratamento terciário é um estágio avançado de tratamento de água, visando a remoção de substâncias e micro-organismos não removidos nas etapas anteriores e que possam ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, aqui utiliza processo químico e físico, e aí somente após esse terceiro é que a gente vai poder falar que essa água pode ser utilizada para fim potável. Então, se você fizer até esse terceiro, você já pode consumir essa água. Até o segundo aqui, você não pode usar para fim potável, mas às vezes você só utiliza para esse tratamento, para devolver a água para o rio, ou alguma coisa nesse sentido. Se fizer até o terceiro, aí você pode consumir ela como para fim potável. Tem algum exemplo prático para esse tratamento terciário, a aplicação dele na prática, professor? Não, é aquele que a gente estava vendo, aquele que a gente viu, esse aqui. Se chegar até o final aqui, ó, da desinfecção aqui, a hora que coloca cloro, flúor, aí é o terciário. Porque o inicial seria só esse comecinho aqui, ó, que é a captação. Aí depois o secundário e o primário e o secundário é essa parte aqui, ó, que você vai decantar e etc. Aí no secundário você filtra, como você vai passar de carvão, essas coisas já tira um pouco já de micro-organismo, de coisa assim, e aqui no terceiro é a parte da desinfecção, que você vai aplicar produto químico para fazer a limpeza. Então a gente pode pensar que aqui é tipo 1, aqui 2, aqui 3 e aqui aquele, como que ele chamou? De preliminar aqui. E aqui seria um pré-preliminar. Beleza? Então aqui traz a lei de 1975 que fala que a água destinada ao abastecimento público passa por um processo de fluoretação, que consiste na adição de flúor por meio de fluossilicato de sódio ou ácido fluossilícico para prevenção de cárie dentária. Então, na nossa água aí tem aplicação de flúor. Após esses processos de tratamento, a água ainda passará por análise laboratorial que garantirá que ela a qualidade adequada para ser distribuída à população. Está na lei. Se realmente aplicam na quantidade correta, aí não sei.
segundo a lei, tem que fazer essa análise laboratorial, mas eu não sei se nem todas, não sei se todos os lugares se realmente estão fazendo isso. Não sei também como que funciona a questão de você estar verificando, né, se realmente estão fazendo isso ou não. Mas é previsto em lei que se faz, desde 1975. Tá. Então aqui, vamos fazer alguns exercícios baseados nas coisas que a gente estava falando aqui. Então, o tratamento de águas residuárias, aquelas resultantes dos processos industriais, passa por processos reunidos em diferentes grupos, que envolvem as características físicas, químicas e biológicas. Então, a gente tem que analisar a coluna 1 e relacionar com os exemplos contidos na coluna 2. Então, vamos pegar aqui primeiro aqui, ó, processo físico. Processo físico, e aí você lê ali o A, o B e o C. Você acha que processo físico combina com qual aí, Jonas? Isso que eu acho que seria grades, peneiras, filtros. Então, processo físico, né? A gente tem que imaginar que realmente é uma coisa assim, está encostando ali, que está barrando, né? Então, Sim. vamos colocar aqui, ó, na frente do 1, vamos colocar o 1 na frente desse aqui, que é o B. E o 2, que é processos químicos? Eu acho que é a C. Utilização de sulfato de alumínio, cloro ou ácido fluoxílico. Então, Silícico. É isso aí. esse fluosilícico é um trava-língua, né? É, 2. Então, processo biológico, utilização de micro-organismo. Então, você pode utilizar micro-organismo aí para atuar, né, também no tratamento de resíduo. Então, ficou 312. 3. Aqui. Então, 1 é B, beleza? 2 é C e 3 é A. Belezinha. Então, vamos para frente. O reuso da água vem sendo adotado por muitos países no mundo todo, para atender a demanda cada vez maior de água, tanto para o abastecimento público quanto das indústrias e das atividades agrícolas, que utilizam um grande volume da mesma. Ele poderá ser utilizado para fins potáveis e não potáveis, dependendo da necessidade e da atividade ao qual se destina. O que irá definir se a água para reuso será potável ou não potável? Assinale a alternativa correta. Então, lê aí. O que a gente tem que fazer para definir se eu vou poder, se essa água vai ser potável ou não? Entendi. Já entendeu o que perguntou? Então, o que tem que Entendi. acontecer para você poder reutilizar a água, né? Para definir se ela vai ser potável ou não. Entendi. Então, lê aí. Você lê aí do A até o E, e aí quando você achar a resposta, você achar qual que você acha, daí a gente discute. Beleza, vou ler aqui. É como se fosse assim, qual que é o critério que a gente utiliza, né, para definir se você pode usar ou não a água? Para você definir se ela é potável ou não. Mas nesse caso aí, só para eu entender, isso seria após o reuso ou seria na parte do tratamento dela mesma? Tipo assim, a água foi poluída. Você vai Mas, reutilizar ela. por exemplo, Então, do rio ou depois de um uso? não, de qualquer um. O que você usou a água? Aí você quer reutilizar. Eu Aí acho, você precisa classificar se ela vai ser potável ou não potável. Então, o que você tem que fazer? eu acho que seria a D, a quantidade de etapas de tratamento e sua classificação irá definir a potabilidade da água, que seria aquilo que a gente viu, a A gente quantidade acabou de de conversar. etapas. A gente Se acabou é de ver ali que são 4 etapas, né? A gente tem uma primária e depois 1, 2 e 3, né? isso. Tá certo. A gente vai. Se você fizer até a segunda, você ainda não considera que ela é potável, né? Que é liberada para Isso. consumo humano. Se fizer até a terceira etapa, e aí sim você pode
liberar e você pode considerar ela como água potável. Sim. Tá, essa terceira, ela traz aquela foto que a gente viu, foto não, né? Aquela imagem que a gente viu da estação de tratamento. E aí ele está perguntando ali qual que é aquela parte terceira ali que está faltando. Você imagina aí, não está muito bonita não, mas vamos ver se você lembra da hora que a gente falou. Inclusive, dá Professor, pra eu gente... acho que é decantador. Aqui onde a setinha tá, aqui seria o decantador, né? Eu vou colocar a letra Isso, D. isso. Todas Até essas por conta cinco aí. estão nessa imagem. Vamos tentar colocar uma letra para cada um? Então, por exemplo, Vamos bombeamento. Onde que ficaria o bombeamento? na primeira aí. O bombeamento? Não, não, não. Deixa eu ver aqui. O bombeamento seria a última etapa, né, professor? Isso, que daí vai embora para a cidade. Isso. E o tanque de água limpa? O tanque de armazenamento de água limpa será logo após a aplicação do cloro. Então, aqui, né? B. Nossa, Aí, que letra feia. Peraí, deixa o eu filtro mexer. rápido seria na entrada ali, ó. Peraí, rapidinho. Então, aqui, tanque de armazenamento é aqui. B. Bombeamento aqui no final. A. Filtro rápido é Filtro na rápido onde? na entrada. Na entrada aí. Na entrada. Seria tirar aquelas Opa. partículas mais visíveis, objetos. Então, C, né? Aqui. E logo após o tanque de mistura, onde vai fazer aquela parte de... Como que fala? É É o Mole... flúor. A Não, parte de é o de alumínio. É não sei que lá de luz. floculação. Isso. Então A aqui é o tanque de floculação. mistura aí. Aqui é C. Aqui o bombeamento aqui no final é o A. Armazenamento aqui é B. A, B, C, D, E. É isso aí. Outra coisa que eu tinha preparado, então era a letra D mesmo, né? Do cantador. Era assim, tá tendo uma demanda bem importante da atuação de vocês no portal e tal, de estar fazendo pré-aula e etc. As coordenações estão conversando bastante com a gente, para a gente conversar com vocês, mas nesse quesito você está nota 10, porque você já fez tudo. Então eu tinha preparado para fazer com vocês o portal desde o 3.1. Então, eu trouxe os exercícios e tal que a gente ia fazendo e ia discutindo. Então tem 3.1, 3.2, 3.3 e também a avaliação da unidade. Você já fez? Aí, ó, a figurinha de novo ali. Inclusive, acho que está até repetido esse aqui. Algumas delas a gente encontra até no livro aí, entendeu? Porque sempre no final dos capítulos eu estou fazendo os exercícios. Aham. Que fica sempre no final de cada capítulo. Mas é isso, Jonas. Como soltar nós dois, a aula rendeu aí. Se não Graças tem a Deus. se não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui. Então, foi bem tranquilo. Boa demais a aula, professor. Então, beleza, Jonas. Boa noite aí para você. Boa noite. Eu vou terminar o resumo e já mando para você, beleza? Beleza. Então tá, valeu. Valeu.